RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. E é mês de junho, é dia 1º de junho de 2020, está no ar o RDC Esporte na RDC TV. Eu estou no estúdio, mas no computador, seguindo todas as orientações ainda, porque voltaremos para o estúdio logo, ainda no mês de junho. Hoje, nossos convidados no estilo home office, daqui a pouco o Ribeiro Neto entra também. Olá, Otávio Hoffmann, bem-vindo novamente. Fala, Gui, tudo bem? Tranquilo? Ainda em casa, a cama aqui atrás demonstra, não deixa de esconder, mas estamos aí ativos. O cara com o bigode mais elegante da televisão brasileira, não é, João? E aí, bom dia a todos. Não, tá bem o estilo do homem, o homem tá bem com esse bigodinho. Mas estamos aí seguindo as recomendações, estamos em casa. Mais uma vez um prazer estar com vocês. Com CERS, há mais de 50 anos, sendo referência em estágio e aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acesse aí www.cers.org.br e fique por dentro de todas as novidades e a programação do CERS. E para isso, né, é Vogel. Conectividade é o que nos une. Vogel, entra lá no rdctv.com.br. Tem ali o linkzinho da Vogel, já acessa, entra em contato com eles. Senhores, eu tava com saudade de futebol, voltou o futebol alemão, não conhecia muito aqueles times de lá, Borussia Mönchengladbach, aquelas coisas lá, a gente sabia um ou dois jogadores. Tô me tornando especialista. Só que, no Brasil, a gente já tem assunto. Então, futebol lá da Alemanha, a gente fala um pouquinho pro final, futebol espanhol e o inglês voltando também daqui a pouquinho. E até o Ribeiro entrar, a gente vai fazendo um programa sub-25, vamos chamar assim, né? Depois ele vai subir um pouquinho do sub. A gente já sai ali dos aspirantes e vira um pouquinho mais profissional com o Ribeiro Neto. Mas, Otávio Hoffmann, o que tu achou de saída de Caio Henrique, enquanto a gente acompanha algumas imagens do Caio Henrique na tela? Eu vi muita gente falando quando saiu a notícia de que o Atlético de Madrid tinha chamado ele, que tinha sido um mico histórico, um grande mico, enfim. Eu até acho que o mico não é nem a saída, né? O mico foi o contrato firmado, né? Porque se o Grêmio firmou um contrato que tinha uma cláusula onde se o Atlético de Madrid chamasse, ele teria que voltar, o Grêmio confiou de que o Atlético de Madrid não ia precisar nisso, mas acabou precisando. Então o Grêmio não tinha o que fazer. O Grêmio ficou de mãos atadas. No momento que ele saiu, para mim já não tem mais mico, é um direito Atlético de Madrid e o Grêmio só fez o contrato ser cumprido. Agora, lá no início, talvez fosse uma cláusula não ser assinada. Se fosse a única condicional para ele assinar, bom, aí tem que se ver. Mas se daqui a pouco o Atlético de Madrid fez muita questão de ter essa cláusula, era um risco que o Grêmio corria. E agora o Grêmio praticamente começa a temporada, porque nós tivemos pouquíssimos jogos, tem toda uma temporada pela frente, sem um lateral que veio para ser titular e, a meu ver, tem uma qualidade bem superior ao Cortez. Ô, João, o Caio Henrique ele foi contratado, ele estava com a seleção pré-olímpica lá ao lado de PP, Matheus Henrique, Bruno Fux. Ele chega na segunda semana de fevereiro, é apresentado no Tricolor, realiza 5 jogos, se eu não estou equivocado, 3 como titular e 2 como reserva, ou vice-versa, já faço a correção da informação, mas ele não mostrou para que veio ainda em 5 partidas. Foi até em algumas partidas contestado. O que tu achou dessa saída, da volta dos que não foram? Então, primeiro, eu já vi ele jogando na seleção olímpica também, né? Eu gosto do estilo do jogador, acho que ele tinha muito para agregar a equipe do Grêmio. Mas é como a gente já vem falando há algum tempo, a gente tem que cuidar os contratos, renovações, as pessoas que a gente traz, as cláusulas. Porque contrato, a gente estava falando esses dias de contrato de 3 anos para jogador. Contrato para 6 meses para não, né? Então, assim, não deu tempo de mostrar. Acho que ele podia agregar muito ao Grêmio, né? É um jogador que tem qualidade, um jogador que tem mais, assim... Eu gosto do Cortez pelo vigor físico. Acho que o Cortez apoia tanto a frente como a zaga na marcação, mas o nosso problema do Cortez é a qualidade, é o refino, né?
o refino do passe, o refino do cruzamento, que é uma coisa que a gente sempre bateu muito em cima, né? Mas eu acho que o Caio podia entrar nesse papel e desempenhar um papel melhor. Mas enfim, né? Pediram para voltar e o homem voltou. Então acho que o Grêmio vai ter que começar aí a trazer alguém da base ou procurar um outro jogador para suprir, né? Acho que já tinha se estruturado bem, mas agora pode fazer falta aí no decorrer do ano. E vamos torcer que esse decorrer do ano volte logo, porque eu tô louco para voltar para o campo com todo mundo. É bem isso, a saudade que nos espera, logo estaremos voltando. Olha, eu até vou começar a fazer uns treinamentos essa semana, quem saiba eu não volte a jogar profissionalmente. Voltar não, né? Começar, porque vou me inspirar no Fred lá. O Fred tá lá com o Desimpedidos, grande canal no YouTube, jogando na Magnus, apoio da atleta também, lá no nosso querido Rica. Pô, o cara com 30 anos virou profissional. Ontem saiu o último episódio dele, ele jogando contra o River Plate. Fera demais. Vou ali, sei lá. Alô, times da região metropolitana. Eu sei correr, tocar a bola e chutar. Marcar essas coisas não é comigo não, tá? Nem fazer gol. Eu sei chutar. Agora, para onde que a bola vai, é outros 500, Otávio. Ô, Otávio, e agora, cara? Marcelo Oliveira tá voltando, faz um ano que ele não joga. Bruno Cortez é sempre contestado, mas é um homem de confiança. Defensivamente, o Cortez é muito bom. Eu vou ser sincero, cara, é um dos melhores laterais defensivos. Mas isso não pela qualidade só do Cortez, pelo conjunto da obra. Ele tem... Oi, Ribeiro Neto! A gente estava com o programa Sub-25, agora a gente subiu para Sub-35 com a tua entrada. Eu peço perdão aí, é que acontece algumas coisas. E eu cheguei cedo hoje, não ia ter problema nenhum. Mas aí sempre acontece alguma coisa. E a última foi que não estava a tomada ligada. Não estava ligada a tomada aqui. Aí caiu a bateria. E aí, aí tive que iniciar o computador e demora, porque meu computador, infelizmente, é de pobre. Entendeu? Então eu ia que nem... Ô, Ribeirinho, a gente começou falando, cada um deu sua opinião já, mas a nossa não vai importar muito pro teu contexto. O que tu achou da saída do Caio Henrique, meu? Cara, eu vou dizer o seguinte, nós falamos sexta-feira, até perguntei pra ti, mas que negócio é esse aí? E eu confesso pra vocês que, ao contrário do que muitos falam, eu tenho duas visões, tá? A primeira eu até já disse na sexta-feira, não vai deixar saudade, porque... por menor que tenha sido a amostragem, poucos jogos é verdade, que foi um parto para anunciar a contratação desse cara. Aí o cara joga 5 partidas e vai embora, porque é óbvio que foi um mau negócio. Um mau negócio. Aliás, que negócio meio, sabe, doido esse aí. Essa é uma verdade. Para mim foi um baita mico, tá? Pô, demorou 3 meses para anunciar o cara e o cara vai embora. 5 partidas? Não. Então foi um negócio mal feito. Agora, a outra verdade é, não vai fazer falta. Não vai fazer falta, porque eu me decepcionei com ele. E o Grêmio precisava de um lateral esquerdo para ser titular. Alguém que soubesse cruzar. Porque o resto tudo o Cortez sabe fazer. Ele só não sabe cruzar. Pensei que o Caio Henrique, o Grêmio resolveria o problema. A amostragem, mesmo pequena, não me deu essa segurança. Então, também não vai fazer falta. Aí o Grêmio até economiza uma grana aí. Mas que foi um negócio bem mico, foi, viu? Essa aí foi, olha... Um dos piores que tu já acompanhou, Ribeiro Neto, com toda a sua experiência? Lembra de alguma outra questão que já aconteceu isso? Olha, eu já vi coisas piores, tá? Mas só ameniza o mico porque é o Caio Henrique, né? O lateral esquerdo, que, sabe? Mas se fosse um jogador mais útil, de outra expressão, aí o bicho ia pegar, viu? Se fosse um Diego Souza da vida, a coisa ia complicar um pouquinho. Daí eu tava falando, Ribeiro, a hora que você entrou, sobre o Bruno Cortez, que defensivamente ele vai bem pelo conjunto, né? Pela qualidade que ele já criou com o Jeromel e com o Kahneman também, mas defensivamente, ofensivamente, o Grêmio não pode ocupar muito aquele lado esquerdo do campo, até na recomposição defensiva do Everton, prejudicando o Everton em alguns momentos.
que o Everton, muitas vezes, desde o final do ano passado, estava vindo ajudar o Cortez na marcação. Essa questão dele estar só para frente da linha do campo lá, e agora o Marcelo Oliveira voltando. Tu acha que é isso aí até o final do ano? Não. É isso aí até o final do ano. Então, o Grêmio que descubra na base o Guilherme Guedes ou algum outro jogador, tá? Porque senão é o Cortez mesmo. Na verdade, assim, o Cortez, na minha opinião, ele no Grêmio faz tudo certinho. Só tem um problema que estraga tudo, que é o seu cruzamento, né? E o Cortez, é um cara legal, né, cara? Pô, gente boa pra caramba. Cara legal. Só que não sabe cruzar, cara. Infelizmente, não vai ser com quase mais de 30 anos que ele vai aprender agora, né? É uma pena, porque ele chega bem, ele tem volúpia, ele trabalha a jogada com Cebolinha, ele vai, sabe? E aí chega na hora de terminar a jogada, é aquele desastre, né? Então, mas fazer o quê? Gente, o Grêmio não tem dinheiro. O Grêmio só vai. O Grêmio e o Internacional só vão agregar algum jogador do troca-troca. Se não tem dinheiro para contratar ninguém. Ou vai na base, né? O Grêmio tem que descobrir se esse Guilherme Guedes dá no couro ou não, né? Sei. Tem que jogar um pouquinho de bola. Ô, Otávio, o que tu tá acompanhando assim? Porque daí então começam as especulações que o Grêmio tá no mercado, mas o Grêmio não tá no mercado, gente. Tá fazendo redução salarial de jogadores para manter elenco. Imagina trazer um Diogo Barbosa ainda para um elenco, pagar uma fortuna para ele, sem saber se vai jogar também, tendo Cortez, tendo Guedes. O que tu acha? Tem que trazer alguém ou é isso mesmo e vamos acreditar na base e no Cortez? Não, ter que trazer alguém tem, né? Se tinha antes do Caio Henrique vir, agora o Caio Henrique saiu, continua precisando de um lateral. Agora, quando eu vejo essas notícias de especulação, jogador X, jogador Y, eu fico meio abismado, porque aí o Grêmio tá fazendo o torcedor de otário. Se tá pensando realmente nesses jogadores, porque tá sempre chorando que não tem dinheiro para contratação e vai trazer jogador agora, então tem alguma coisa que não tá funcionando. O que eu acho que vai acontecer é isso. É o Cortez até o fim do ano. É um jogador, como o Ribeiro falou, tem o problema de acabamento, e eu acho que o que mais complica ele é porque ele tem muita facilidade de chegar no fundo, coisa que a gente não vê na maioria dos laterais, e é o cruzamento. A maioria dos laterais nem vão no fundo. Ele consegue ir ainda. Mas aí eu acho que o Grêmio vai ter que se contentar com ele, talvez apostar no Guilherme Guedes, ver se vai dar liga, se vai conseguir, mas dificilmente vai ter uma capacidade tão estrondosa a ponto de tirar o Cortez do time. Eu acho que se isso fosse acontecer, já teria acontecido. Então, talvez ganhe uma posição. E o Marcelo Oliveira, eu não tenho nem palavras ainda, porque eu duvido muito que ele retome com a capacidade de jogar bem no Grêmio. Sabe que essa questão, João, foi muito abordado que o Marcelo Oliveira tá no elenco hoje para ser reserva de zagueiro e não mais reserva de lateral. Como é que eu faço um guri da base sair jogando sem essa pressão? Na verdade, assim, se o Caio Henrique não teve tempo para mostrar em 5 jogos, acho que vai ser difícil o Guedes entrar e também mostrar. A gente vai ter um calendário muito apertado, jogos muito importantes um em cima do outro. É difícil de testar os jogadores em jogos importantes. Eu sei que tem que, às vezes, botar o cara numa fogueira, tem que saber o tempo. Eu acho que o Renato tem esse tempo muito bem na cabeça dele. Ele é um dos caras que consegue lançar muito jogador, né? Mas eu não vejo no modelo que o Renato trabalha ele conseguir ter esse tempo dentro desse ano para testar um jogador na posição do Cortez. Então, por isso que eu acho que o Cortez corrobora com a ideia que ele que vai se manter ali. Acho que o jogador, conforme vai ficando mais velho, tem esse costume de ir descendo, né? A gente tem essa cultura. Ele era meia, agora ele já desceu para uma ala, agora... E os laterais são bem expressivos, vocês podem ver. Os laterais que eram de volume, os laterais que eram bons laterais, com o tempo, eles vão vindo para o meio. Porque eles já não têm o volume para fazer lateral, mas tem a qualidade, a característica que talvez o meia mesmo não tem. Pode ver o Daniel Alves no São Paulo. O Daniel Alves era lateral, o Daniel Alves está vindo para o meio. Ele que tá vindo fazer as armações de jogo, né? Então eu acho que pode vir a acontecer isso aí. Mas enfim, acho que vai ser muito pouco tempo para testar e quando testar o garoto vai ter aí 10, 15 minutos para fazer o nome dele, né? Então eu acho que antes de arriscar, mantém o que tem, solidifica, faz um bom... Acho que os treinamentos de prevenção de lesão vão ser fundamentais.
A gente já vem um tempo falando sobre lesão, que a pessoa vem, lesiona, aí volta de lesão, dá 2 jogos, pum, reincide de novo, né? Então, acho que tem que ser bem trabalhado, porque vai ser pouco tempo, carga muito grande de jogos, pouco tempo para testar e não dá para mudar muita equipe. Ribeiro, ontem, há exatos 5 anos ontem, né, para não falar hoje, o Roger Machado assumiu o Grêmio, lá naquela campanha que ele criou o modelo. E o que me chamou a curiosidade foi o time que ele levou a campo. E a gente começa a observar o time de hoje, de 2020, com o time de 5 anos atrás, a característica de jogo é muito semelhante. Tinha o Groy, Galhardo, Jeromel e Rodolfo. Jeromel, então, remanescendo. Marcelo Oliveira também na lateral, podendo ficar o Marcelo Oliveira agora em alguma parte. Maicon também estava no time. Wallace, Juliano, Luan, Pedro Rocha e Mamute. Nossa senhora, o Mamute, coitado dele. Mas assim, não, gente, pelo amor de Deus, falaram que o Mamute ia ser a solução dos problemas do Grêmio. O Grêmio tá até hoje, desde o Mamute, daí do Lucas Coelho, eu acho que o Lucas Coelho é antes dele, né, ô Ribeiro? Ou depois, será? Acho que tudo bem, é tudo a mesma coisa. Época, né? Mas aí agora vem e vai indo. Daí estão procurando. Aí agora o Da Silva é a solução dos problemas da base do Grêmio de centroavante. Daí o Da Silva é emprestado pro Caxias. Nem no Caxias joga direito. Fez um gol, claro, que levou o Caxias para a próxima fase do Gauchão. Mas é reserva. Então a gente vai observando isso. O Grêmio desde lá não forma nenhum centroavante. Lá se vão 5 anos e uma grande preocupação. Ô, Ribeiro, uma coisa que eu queria ver contigo, já que a gente debateu rapidamente na sexta-feira, foi sobre Dourado, né? Indo um pouco para o lado do Internacional, porque o Internacional, a gente vai acompanhar daqui a pouquinho, lançou uma campanha para arrecadar sócios. Faço questão de passar aqui, que a gente vai voltar 2 semanas atrás no RDC Esporte. Acompanhe o vídeo institucional do Internacional sobre a campanha de sócios, que a gente vai debater depois alguns pontos. Não está sendo fácil. Arrasadora, a pandemia chegou rápido e forte. Negócios estão fechando e milhares de vidas partindo. Estamos vivendo um momento de crise mundial que afeta a todos, mas principalmente os mais carentes. Como um clube que representa milhões, nos esforçamos muito para dar um pouco de conforto à nação colorada isolada em suas casas. Mais do que isso, nos tornamos um dos clubes mais engajados em ações solidárias, incluindo o apoio a autônomos e microempresários. E o resultado foi incrível. O impacto econômico da pandemia alcançou o nosso gigante. E tivemos que tomar sérias medidas como resposta a um dos piores cenários financeiros da nossa história. Ironicamente, um momento de ascensão do nosso futebol. Não só sob o ponto de vista técnico, mas profissionais que se uniram para colocar novamente o micro. A cada dia, nossa missão fica mais dura. Por isso, ela deve ser encarada por todos nós. Agora é com a gente. Temos que fazer parte disso. A nossa soma nos faz gigantes. Nos associarmos significa manter vivo nosso grupo, seja na modalidade que for. Sabemos das dificuldades de cada um. Entendemos o tempo dessa questão. Então, hoje, a ajuda de quem pode será fundamental. Tijolinho. Mais uma vez, vamos fechar nosso IPTEC. Marcaremos esse momento como símbolo dessa união. Vamos deixar os nossos nomes representados. E ganharemos uma camisa exclusiva. Fica aqui o compromisso de treinar muito. Mais um corredor. Mais do que nunca, a gente precisa de ti.
Eu trago isso, Ribeiro, porque a gente vem debatendo há muito tempo atrás. Até a gente trouxe o Rica da marca Atleta, né? Que eles estão fazendo um trabalho maravilhoso com a Magnus Futsal, time que era do Falcão. Hoje a gente assemelha muito o Fred do canal Desimpedidos, que eu tinha até citado no começo, que assisti a série ontem. Mas o Ceará, o próprio Vasco da Gama, que daqui a pouquinho a gente vai falar, que teve 16 casos de Covid no elenco, eles atraem o público, atraem sócios, dando uma contrapartida, colocando o sócio torcedor, treinando, conversando com o jogador, uma experiência, não apenas porque o sócio, possível sócio, tem condição financeira e vai ali, vou ganhar uma camisa exclusiva, vou pagar mensalidade nos próximos 6 meses. Eu acho que nesse momento de pandemia é muito mais complicado, Ribeiro Neto. Não é só isso. Parabéns, um grande material, um grande vídeo. Mas, Ribeiro, tá faltando a troca, tá faltando sinergia, Ribeiro. Eu acho assim, ó. Em primeiro lugar, o vídeo está muito bem feito, muito bonitinho e tal, bem legal mesmo. Acho que foi uma bela ação de marketing. Em segundo lugar, tá tudo bem. Eu acho que o clube tem que sobreviver mesmo, então eles têm que apelar para quem paga mesmo, que é o sócio. Quem puder, quem tem dinheiro sobrando, talvez não seja muito, né? Porque as pessoas têm outras prioridades, né? Então tá tudo bem isso. Agora, a parte chata disso aí é o seguinte, ó, é tudo isso para pagar o Natanael, né? Para pagar por tudo que o Natanael ganha. Nada Vou dar o dado Natanael, para o pessoal de casa que não acompanha a gente, Ribeiro. Só para passar o dado, tá? O Natanael vem de um futebol búlgaro, ele vem para o Brasil numa outra época de Eduardo Cudê. O Eduardo não coloca ele no gauchão. Na questão de Libertadores não atua. Ele fecha um contrato de 4 anos, custando 12 milhões de reais. E daí o Inter tem que fazer campanha, Ribeiro. Assim como o Grêmio tem que fazer para pagar o André, né? Que está encostado, que ganha bem mais que o Natanael, né? Então essas coisas assim é que deixa a gente um pouco mais rudes, né? Por exemplo, a campanha tá bonita, pessoal ali legal, acho que foi muito bem feito, a escolha dos personagens tá bem legal, sabe? O Beira-Rio realmente tem uma história de união do torcedor para ajudar, beleza, tá tudo bem, tá tudo ótimo, não tem problema nenhum. Agora, infelizmente, eu me permito ir além de uma questão pontual, que a questão pontual tá feia a coisa para os clubes, eles precisam apelar para os sócios, para quem tem dinheiro para continuar ajudando o clube. Tá. Só que tem o seguinte, futebol brasileiro, aí não é o Inter, né? Aí é o Grêmio, é todo o futebol, essa elite do futebol brasileiro de 3%, né? Que vive numa ilha da fantasia, que quer concorrer com o futebol europeu pagando salários estratosféricos para jogadores de categoria duvidosa. E isso aí é tudo iniciativa de dirigente que quer jogar para a torcida. Dirigente torcedor, tudo bem que o dirigente tem que ser torcedor, né? Mas ele tem que ser gestor. E gestor tem que avaliar sempre o custo-benefício da coisa. Eu sempre digo, na maioria dos casos, tá? Dirigente RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. Voltamos com o RDC Esporte aqui na RDC TV, ao vivo em todas as plataformas digitais e também no 524 e 24 da Claro Net TV. O Ribeiro Neto estava falando ali dessas questões, Otávio Hoffmann, e também eu quero a opinião do João, porque é difícil, né, cara, fazer uma campanha de sócios, só que daí o sócio analisa renovações contratuais, tudo bem, não tem um acréscimo salarial, tudo mais, só que a gente, não faz tanto tempo, foi ano passado, meio do ano passado, que me pegaram, né, o Natanael, fizeram um contrato meio estranho, né, sem ele render tanto. E agora mais renovações de contrato, uma atrás de outra, sem saber se o jogador vai render. É difícil o sócio olhar assim, Otávio?
É que às vezes a mensagem que passa é que o sócio é o responsável. Então, o sócio não participa de uma renovação de contrato, não participa de uma contratação, mas ele tem que ficar pagando e apoiando todo mês para que o clube continue fazendo esses maus negócios. Esse é o ruim. A campanha está boa e eu acho que o clube está no direito dele. Está perdendo a arrecadação, o número de sócios inadimplentes aumenta, é um período de transição, um período em que as pessoas estão com menos dinheiro e vão rever suas prioridades. É óbvio que uma delas é parar de pagar o clube, até porque elas não estão usufruindo do clube, né? Elas não podem ir nos jogos, já não pode ver um treino, não pode fazer nada. E que nem tu falaste no início, o que elas têm como retorno já, então? Como vamos falar né, da questão das mídias sociais, enfim, que retorno tem o sócio? Não é uma camiseta, é sentir, é a intimidade com o clube, com os jogadores, nem isso tem. Então fica difícil você ter que contribuir pensando somente em ganhar uma camiseta e continuar bancando esse tipo de renovação e contratação, ou pega esse dinheiro e guarda porque não sabe se vai ter comida no fim do mês. É bem isso, né, João? Porque a experiência de, sei lá, vamos colocar aí 100 mil sócios. Dos 100 mil sócios, tu coloca planos premium de 10 mil sócios que tem num premium, é um dinheiro bom que entra, eles poderiam ter uma conectividade assim, conectividade é o que nos une, é Vogel, com os jogadores. É meio estranho falar isso, mas é simples. Lá no Nordeste estão fazendo isso. Agora quer me falar que lá é uma outra realidade? Não, cara. Rede social, mídia, aqui, ó. Tô falando com vocês. Coloca uma sala aí, um da Alessandro da vida com 50 torcedores que vira experiência, Joãozinho. A gente até comentou nisso na semana passada, né? O retorno pro torcedor ele é muito importante. Porque, mais uma vez eu digo, o futebol é movido a paixão. As pessoas assistem o futebol porque é o amor da vida delas aquilo ali. Então, se eu pegar um ídolo, o D'Alessandro, Internacional, qualquer outro jogador de outro clube, e botar ele, a gente já tinha dado essa ideia, pô, faz uma videochamada, a gente vai pegar os sócios de tal setor, lá o prêmio que tu falou, e uma vez por semana nós vamos liberar aí 20 minutos de videochamada para que você possa conversar com o seu ídolo, né? Para que você tire suas dúvidas. Pô, 20 minutos. Aí sim é o que a gente chama de engajamento ao clube, que é isso que a gente precisa para o clube, que o torcedor se engaje com o clube. Então esse é um método. Pô, põe o D'Alessandro ali 20 minutos, cara. Até quem não é colorado vai perguntar pro cara, vai sentar com o cara, vai, né, qualquer coisa, como que é a pandemia, como que é os treinamentos, como que é a tua vida, o que tu te priva. São coisas que podia ter um retorno do clube e que ia dar uma outra vivência. Eu vou dizer bem sério, assim, eu acho meio essas campanhas de marketing, acho sensacional também, acho que eles estão no direito deles e têm que fazer, porque eles precisam realmente dos valores, mas é um jeito educado e elegante de pedir, né? Simplesmente pedir. Então, assim, a camiseta não vai ser um retorno que o torcedor quer, porque todo torcedor colorado já tem uma camisa do Inter. Se é fato, ele já tem a camiseta para torcer. Ele não vai, claro que sempre é bom a camiseta. Não, ele não quer mais, ele quer um outro tipo de retorno do clube. Porque o retorno que eles têm durante uma época normal é ter a preferência na compra para ir no estádio, vai em todos os jogos, ou seja, ele está recebendo algo em torno. Né? Mas faz uma campanha um pouco mais interativa, uma campanha mais que chame mais a atenção do público, daquele torcedor que é apaixonado pelo clube. Aí sim ele vai pegar o dinheiro que talvez ele estava guardando e vai investir ali, vai pagar a sua mensalidade. Pô, se eu tenho vários ídolos, se eu pudesse, hoje eu sou treinador, se eu pudesse ter a oportunidade de concorrer a um sorteio, de ficar 20 minutos com o Tite numa entrevista, eu ia concorrer. Eu ia comprar uma caneca, um bolo da marca não sei do que, para poder concorrer aqueles 20 minutos, para perguntar para ele, para saber como é que tá a vida dele, como que ele fez. O problema, João, tem que ser atrativo. Os jogadores estão numa bolha. É culpa dos clubes. Esta bolha que eles ficam, sabe? É a culpa dos clubes, sabe? Basta ver, tá? Inter e Grêmio, né? Fazem ações consulares, né? Vão para o interior, sócios e tal. Aí, quando tem o Campeonato Gaúcho e o Grêmio e o Inter tem que ir para o interior, ou eles vão com o time reserva, ou se vão com os titulares, eles ficam numa bolha no motel, ninguém sai, ninguém vê, ninguém olha, ninguém... Sabe? Então, o que é? Aí, agora, na hora de pedir, é fácil, né? É isso aí. É que tem que mudar a relação. Sócio é cliente, velho. E como cliente, tem que ser tratado melhor.
sabe? Então, sabe o que acontece? Eu vou dizer a verdade aqui. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, tá? O cara, depois do treino, vai lá o assessor de imprensa, que na minha opinião não é assessor de imprensa, eu acho que assessoria de imprensa é algo muito maior, muito mais importante, é um plano de comunicação, mas eu não vou entrar nisso aí, tá? Mas, vamos lá. Então, os assessores de imprensa, eles vão lá e ficam pedindo, pelo amor de Deus, para o jogador ir dar entrevista. E aí, sabe? Não vou, já não quero. Tá. E aí, o que eles vão? Vão dos guris, vão dos mais novos, tal, ou dos caras mais legais, tal, que eles vão lá. Mas tem que ser obrigado no contrato. Tia, não tem essa. O clube definiu que tu vai lá e acabou. Sabe? É a mesma coisa a relação com o cliente, que é o torcedor, com o sócio. Tá? Ô, fulano, eu não vou dizer não para não ter suscetibilidade, sabe? Ô, fulano, negócio é o seguinte, hoje é a tua vez, tá? 20 minutos lá, tu vai estar num link, tá? Com os sócios do clube. Não tem, é uma ordem isso aí. Tu é funcionário do clube, vai lá e faz e ponto. E acabou esse mimimi. Então é muito mimimi, é muito paternalismo ainda, sabe? Tem que acabar com isso aí. Acabar com esse troço não... Deixa assim. Também, Otávio, para tu complementar também, o Parque Gigante... Deixa eu só te dar um relato, daí tu complementa na informação que eu te dou também, que me judia muito. Claro. CT Parque Gigante tá tranquilo ali o acesso, só que o CT do Grêmio, a gente sabe, por conta da obra do Guaíba, não é tão fácil assim o acesso lá. Cara, me judia ter torcedores na porta, não agora na pandemia, antes da pandemia, torcedores da porta, e os caras passam de vidro fechado e passam reto. São 5, 6 para tirar foto, cara. Pelo amor de Deus. É que a gente pensa, né? A gente pode fazer uma relação com a pandemia, né? E os jogadores, eles vivem num distanciamento social, num isolamento social há muito tempo já. Eles não têm essa relação. O torcedor paga para ser sócio por causa do clube, não dos jogadores. Ele paga para poder ir nos jogos, para poder assistir o time, para ter uma relação próxima do clube, não dos jogadores. Do jogador ele nunca tem. Ele não pode acompanhar treino, ele não consegue chegar perto através da imprensa, porque a imprensa também não chega perto. Então, eles já vivem no isolamento social deles, e agora, como é que no meio da pandemia você vai pegar e vai mudar a mentalidade deles? Não muda. Esse é o problema. E aí o torcedor, que já é sócio só por causa do clube, para poder ir em jogos, para poder comprar ingresso, não tem mais isso? Não tem por que pagar. Vai pagar para pagar salário de jogador que tu não consegue conversar, que se tu não encontra no supermercado, tu não vai tirar uma foto com ele nunca? Não vai. Isso é verdade mesmo. Só encontrando no supermercado. E olha lá, tem vários jogadores, obviamente, na dupla, no Grêmio, no Internacional, que frequentam alguns lugares, alguns eventos também na cidade, cara, super simpáticos, sabe, agradam os torcedores. Só que tem outros, cara, é aquele legítimo jogo aonde, filhote, para fazer isso. Não é porque tu ganha um salário acima dos demais que tu pode se achar. Não é porque tu tá no Internacional que tu é alguém maior. Daqui a pouco, eu, Guilherme Paz, estou do lado do seu empresário que banca tuas contas tecnicamente para tu começar a carreira e tu não dá bola nem para a família do teu empresário. Tu se acha, não, sou jogador do Internacional, do Grêmio, não posso dar bola para eles. Isso acontece. Com infelicidade, isso acontece. Eu convivi em vários eventos com vários jogadores e via isso. Guris da base de 17 anos que não dão um bom dia pro porteiro do seu prédio. Isso eu já vi. É complicado. Vamos mudar um pouquinho de assunto, gente? O Joãozinho quer complementar, Joãozinho. Não, são umas coisas que eu não consigo aceitar, cara. Eu não consigo aceitar. Isso é uma das coisas que a gente bate muito com as meninas, que é a questão da consideração. Hoje a gente tem... Depois aí, em outra hora, a gente vai falar um pouco. A gente vem renovando as coisas, fechando parcerias interessantes para as meninas mesmo. Muita coisa boa. E valorizar, porque assim, ó, isso é uma das coisas da fala que tu me falou assim. Pô, a gente tem o cara que carrega água para nós lá, para as meninas, né? Cara, esse é um dos caras que mais tem que ser valorizados. É o cara que vai juntar a roupa toda molhada depois do jogo, que vai pegar as roupas sujas, que vai... Pô, é os caras que mais trabalham. E aí a gente não consegue cumprimentar o porteiro. Mas isso aí é falta de educação. Isso aí a palavra certa é falta de educação, é falta de respeito com as pessoas, né? Foge um pouquinho até da questão dos atletas.
E essa gurizada na base aí, a gente conhece bem, sabe que alguns acham que já são estrelas, e mesmo quando tu for, pode ser o Messi, o Cristiano, não interessa. O status que tu tiver, né, o know-how que tu tiver, tu tem que, acho que humildade, cumprimentar as pessoas, principalmente aquelas que fazem o entorno, é principal. Vamos aproveitar, vamos mandar o pessoal um abraço aí da Suíte, que tá aí atrás, coordenando tudo, o Marvin, acho que é o Pedro também tá aí, né, esse pessoal que faz essas coisas tudo rodar, então vamos aproveitar e mandar um abraço pro pessoal aí também. Abraço, equipe. Obrigado aí. Eu que incomodo todos os dias, mas tá no ar, tá tudo certo. Vamos acompanhar o Darlan falando. O Darlan que é um cara excepcional nesse sentido, um cara família, batalha, trabalha, educado e tá ganhando oportunidade. Falou hoje pela manhã com a Grêmio TV e a gente repassa aqui. Bom, Darlan, estamos começando o segundo mês de treinamentos aqui no CT Presidente Luiz Carvalho. Como é que tem sido essa rotina para você? Cara, uma preparação muito boa, né? Feliz por estar no CT também, no dia a dia com os companheiros. Comissão técnica ali da preparação física nos passa os melhores trabalhos para a gente estar num condicionamento muito bom para quando voltar tudo ao normal, a gente está 100%. Como é que é para o atleta treinar e ainda não enxergar os jogos pela frente? Olha, a gente sempre fica com uma ansiedade, né? Que volte tudo ao normal, mas temos que ter a paciência e saber que a gente tem que tomar os devidos cuidados. O clube vem nos passando da melhor forma, então a gente procura dar o melhor aqui no dia a dia, na preparação física, para quando voltar tudo normal a gente poder desfrutar do futebol, poder fazer o que a gente vinha fazendo antes e o que a gente mais gosta, né? Eu lembro que eu estava com você lá em Pelotas, quando você fez uma grande partida. Queria que você relembrasse o jogo. Olha, foi um jogo muito importante para mim, né? Iniciando o ano ali, o professor Renato, como sempre, dá as oportunidades para a gente que vem da base. E eu fui feliz naquele jogo, a gente teve uma vitória muito importante, né, na sequência ali do Campeonato Gaúcho. Fui feliz com a minha primeira assistência, né? Então, é um jogo que ficou marcado para mim, vinha numa sequência muito boa. Infelizmente aconteceu tudo isso, mas a gente sabe que daqui a pouco está voltando tudo ao normal para a gente dar sequência nos trabalhos. Darlan, você chegou no Grêmio com 11 anos, uma criança. Como é que é o desenvolvimento de um atleta profissional até estar no nível que você está alcançando hoje? É muito feliz, né, cara, por tudo isso aí que eu estou vivendo aqui no Grêmio. Cheguei aqui muito cedo. O Grêmio, como eu sempre falo, é a minha segunda família, uma instituição que me abraçou, que me deu os melhores ensinos assim no dia a dia, né? Porque eu vivi muito dentro do clube. Então, para mim é uma honra, um privilégio estar podendo realizar o meu sonho, chegar ao profissional num clube que abriu as portas para mim. Ô Ribeiro, e eu pego essa parte final dele para colocar. Falta mais jogadores criados no clube para valorizar o clube, para valorizar o torcedor ou não? Eu acho que não é isso. Eu até vou dizer, eu acho que a dupla Grenal sempre trabalhou muito bem essas categorias de base e tal, né? Às vezes a safra às vezes não é boa, às vezes o período que o clube atravessa é ruim. O Inter, por exemplo, nesses últimos anos aí, de crise, de queda, queimou 2 anos de uma geração inteira, né? Vários garotos aí que não eram tão Geração do Andrigo ali. Acabaram caindo diante de um péssimo momento do clube. E quando o clube está bem, é muito mais fácil de revelar jogadores, né? Porque o ambiente é melhor, a pressão é muito menor, eles não viram salvadores da pátria, podem ser colocados aos poucos. Então isso aí é uma coisa meio óbvia e tal. Sabe o que eu sinto falta mesmo? E eu, infelizmente, ninguém me convenceu do contrário. É porque a categoria de base é escondida. Sabe, antigamente os gramados eram piores e nós tínhamos preliminar. Hoje os gramados são muito melhores e nós não temos preliminar para não machucar os coitadinhos dos gramados. Mas peraí um pouquinho, gente. Um pouquinho. Choveu? Tá bem. Tá chovendo, tá, o gramado tá... Aí não faz. Mas no dia de sol tem que ter preliminar. Tem que ter atrativo para o público chegar mais cedo no estádio. Mas isso aí, sabe, é chover. Eu já cansei, gastar saliva. Entendeu? Mas sabe que há
há 4 anos, eu moro aqui há 4 anos. Então, há 5 anos atrás, eu trabalhei na arbitragem lá em Santa Catarina, muito fiz preliminar de Figueirense e Avaí no profissional. Eu fazia o Júnior ou Sub-17 apitando, bandeirando, muito fiz em Santa. Depois, nunca mais. O que nós temos é uma incompetência ou um contexto que faz os gramados serem... Bom, por exemplo, o gramado da Arena, por exemplo. Por que o gramado da Arena é tão difícil? Porque ele está mal localizado, né? Ele foi construído, o estádio foi construído de maneira equivocada. Né? Quando Primeira aula do curso de arquitetura... Primeira aula do curso de arquitetura, a gente aprende a posição solar. É isso aí, então foi feito errado, sabe? Foi feita a toca de caixa, não sei quem fez o projeto, então, sabe? Então, já começa por aí. O terreno onde está a arena não deve ser muito bom também, sabe? E aí acontece isso. Fazer o quê? Agora, não ter preliminar dos jogos de futebol é um absurdo. O Otávio Hoffmann ia se incomodar um pouquinho chegando mais cedo, mas ia ser bacana, né, Otávio? Eu acho que aí, sem pensar nessa parte do trabalho que certamente mudaria para a gente, eu acho que para o torcedor é muito importante, porque o jogador da base hoje sobe para o profissional. Se ele não tem um assessor de imprensa desde cedo que fica colocando ele a dar entrevista nas rádios, a fornecer informações para que os jornais façam matérias, ele sobe para o profissional muitas vezes sem ninguém conhecê-lo, né? Sem o torcedor conhecer. Eu acho que isso mudaria muito se daqui a pouco tivesse ali o preliminar, o torcedor, aquele que quer conhecer mesmo do seu time, iria mais cedo para ver os jovens, daqui a pouco apostar, né? Ver quem é que pode ser o novo talento, o novo jogador do clube. Eu acho que isso seria bem importante mesmo. Joãozinho, muito se teve no CT do Grêmio, no CT do Internacional, aquele treinamento de um sub-15 ao lado do profissional. Então o pessoal ia acompanhar e assistir os dois. É excelente, né? Eu costumo dizer, a gente tem as categorias menores ali e a transição. Quanto mais próximo a gente poder deixar todo o clube, melhor é. A gente consegue passar a mesma metodologia, essa questão histórico-cultural que vocês falaram agora há pouco. Eles já trabalham bem, mas isso aí é antes de um treino, é uma fala do presidente, sabe? Isso aí que vai criando essa, como é que eu posso dizer, essa história dentro de um time, né? De um grupo, porque esse grupo ele vai se renovando com o tempo e essa história tem que permanecer do grupo. Então é muito legal. Imagina para nós um garoto de 15 anos e treinar do lado do teu ídolo ali. É uma motivação a mais para treinar. Eu vejo que o cara se esforça lá, eu vejo que eu tenho que me esforçar o dobro aqui. Então tudo são referências boas, né? Eu acho que é bem importante. Eu me lembro muito, para fechar o programa também, um relato pessoal meu, como eu falei que eu era de Santa Catarina, e me vem à memória o CT do Joinville, do Jack, lá na cidade de Joinville, o Marcelinho Paraíba, treinando faltas, e tava lá no CT, eu tava lá a trabalho, cara, a gurizada da base sentada na arquibancada ali do gramado, assistindo ele treinar falta. Cara, uma experiência que hoje os jovens não têm mais. João, obrigado. Obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Abraço a todos aí. Otávio, valeu. Valeu, Gui. Valeu, obrigadão. Tchau, Ribeiro. Ribeiro, rapidinho, 10 segundos. Terminou tua série? Eu vi que terminou. Agora tô vendo a Last Kingdom. E dale. Gente, para você de casa... Gente, para você de casa, meu muito obrigado. Vai, João, termina aí, fala do Vikings. Eu ia dizer que o Vikings te decepcionou na última temporada, né? Ou não? Gostou até o final? Que não terminou, né? Falta ainda vai ter... Quando o Ragnar morreu, cara, eu fiquei bem assim. Viu? Sabia. Gente, obrigado para você aí de casa. Lembrando, hein? Conectividade é o que nos une, é Vogel. E também CERS, há mais de 50 anos, sendo referência em estágio e aprendizagem. Acesse www.cers.org.br e saiba tudo do CERS. Voltamos amanhã. Tchau!
RDC Esporte. Oferecimento CIERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une.